Pegamos vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Amém? Livro de Lucas 21, versículo 34. Estarei lendo para ver assim, amém? A mensagem que tem por título: o sermão profético continua, a vigilância. Amém? 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Podem se assentar. Estava, meditando nessa mensagem, cheguei até a mencionar ela em uma oportunidade lá na sede, no domingo. Mas eu fui buscando mais dela, o que é que ela tinha para me trazer para edificação, pois ela em si eu já consegui tirar algo de bom, que é nos preparar para o reino de Deus e nos atentar que este dia vai chegar e que não adianta a gente estar dentro da igreja e ir passando assim, empurrando para a barriga, pensando que Jesus só vai voltar quando eu estiver mais velho, quando eu estiver já com família, com tudo aquilo, e pensando nas coisas aqui e deixando para frente, falando, não, as coisas eu vou deixando para depois. Só isso daí já é muito bom para mim, pois isso abre os meus olhos que Jesus pode voltar agora, antes desse culto acabar, antes de eu entregar esse microfone, Jesus pode voltar. Então eu devo estar atento a isso. E eu comecei a ler, os versículos anteriores, ainda não voltei muito, mas estou lendo, sobre a vigilância, não é mesmo? Sobre a vinda do Filho do Homem. Essa mensagem começa lá no versículo 5, por aí, deste capítulo, que começa a falar sobre o sermão profético, o princípio das dores, que é quando os discípulos de Jesus estão conversando com ele, e ele começa a mostrar a ele as edificações do templo, que aquilo ali impressionou os discípulos, deixaram eles ali encantados, as edificações, pois os templos que erguiam naquelas épocas para o Senhor não era coisa besta, não, era coisa mesmo de você olhar e se admirar, pois era lindo, era com ouro, com muitos detalhes, para ser um local que, mesmo que por um pouco, refletisse a majestade do Deus que habitava ali, que ia se buscar ali naquele lugar. Aleluia. E aí o Senhor começou a instruir os discípulos sobre que haveria um dia em que não haveria pedra sobre pedra ali, que toda aquela edificação que encantava os olhos do homem não iria permanecer, que tudo aquilo que Deus já havia criado, a qual o ladrão roubava, a traça destruía, o Senhor iria destruir e iria criar algo novo, que é a nova terra que Ele irá criar, para onde nós iremos, em nome de Jesus, amém? Aleluia. É este lugar onde nós queremos ir, e o Senhor estava alertando isso, que se nós ficássemos fixos aqui, nós buscássemos as coisas aqui, nós não deixássemos levar por as coisas que nós conseguimos ver com os olhos, talvez isso nos impedisse de buscar aquilo que é o que verdadeiramente precisamos, que é a comunhão com Deus. Glória a Deus. Que é buscar o reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus é um local onde você não vai ver enterro, sofrimento, Aleluia, dor, Jesus. roubo, notícias ruins.
tudo qual nós vemos hoje. Se você for parar para ficar 10, 20 minutos, só isso na frente de um jornal no meio-dia, ou na hora que você chega do seu trabalho, você vai ver só falando de acidentes, de coisas ruins. São coisas que acontecem, né? Estão aí para acontecer no nosso dia a dia, mas para onde você irá, para onde nós iremos, é um local onde não haverá nada disso. Onde Deus tem prometido, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro. Lá em Apocalipse, né, que é uma carta que o apóstolo, que João escreveu na ilha de Patmos por revelação, está escrito que Deus enxugará lágrimas do nosso rosto. Aleluia. Então isso revela o quanto Deus, ele tem um propósito de nos tirar deste lugar. 21:4. Como falam, né? Muitos gostam de falar por aí que Deus tirou de um lago de lodo, tirou da sujeira, tirou de tudo aquilo que era ruim, trouxe para um lugar de destaque. É, Jesus. Jesus pode até já ter feito isso com você, está fazendo isso com você aqui. Mas melhor do que isso é o que ele vai fazer naquele grande dia, quando ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Possuais o que tem por herança, Glória que é a Deus. aquilo que realmente nós devemos almejar, que é aquilo que nós realmente devemos querer. Nós não devemos querer o que Deus nos mostre a tua glória, a glória dele aqui na terra. Nós devemos buscar a glória que há nos céus. Aleluia. No reino de Deus. Amém? E aí Jesus começa a ensinar os discípulos, e ensiná-los sobre o que haveria de acontecer antes de que houvesse aquela destruição de tudo aquilo que havia. Tudo aquilo que havia na terra, antes que houvesse aquela destruição, haveria um processo que iria de acontecer. Pois ele estava ensinando aos seus discípulos, que iriam ensinar aos discípulos dele, e que hoje chega a nós através das Escrituras, a qual Jesus ensinou a eles. Então aquele ensinamento que Jesus ensinou aos discípulos em primeira mão, falando ali, isso serve para nós hoje. Então esta mensagem que talvez os discípulos leram, e às vezes muitas pessoas pensam: ele falou para os discípulos, mas não aconteceu. Mas pode acontecer para mim e para você hoje, ou para os nossos filhos amanhã. O importante é que nós busquemos o reino de Deus hoje, como se fosse hoje que Jesus ia voltar. Aleluia. Como se Jesus pudesse vir a qualquer momento de surpresa para ter um encontro conosco. E nisso ele vai ensinando a ele. Tem um sermão profético da grande tribulação, e ele vem ensinando sobre tudo o que haverá de acontecer próximo ao dia em que Jesus virá. E nisso ele vem ensinando, e ele chega aqui neste versículo ao qual nós lemos, que é sobre a vigilância. Pois nós já lemos sobre tudo isso, às vezes nós podemos até não ter parado neste versículo meditado, mas todos nós conhecemos que haverá um dia de tribulação, que haverá nação contra nação, guerra, rumor de guerra. Tudo isso nós já estamos vendo aí. E talvez até Jesus não volte agora, volte mais para frente. Mas tudo isso está acontecendo. Isso nos deixa questionamento. Se nós morrermos hoje, para onde nós iremos? Oh, glória! Porque Jesus volta para nós quando nosso suspiro aqui acaba. Ou nós iremos descansar no Hades, ou nós iremos descansar no Senhor até aquele grande dia. Então nós devemos buscar isso. E ele vem ensinando sobre a vigilância. Olhai por vós. Então ele quis dizer, ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos consolar, para nos guiar, para nos ensinar, mas nisso aqui ele vem falando com os discípulos e conosco. Olhai por vós. É como aquele versículo, né, que nós iremos ler provavelmente deste domingo a 8, que é aquele que examine-se o homem a si mesmo. É agora. É agora? Ah, eu É domingo agora. Não é para isso. Que bênção. Domingo agora. Já encaixou certinho. Que nós iremos ler Em 1 Coríntios 11. Examine o homem a si mesmo. Então nós devemos olhar para nós. 11:28. Ali naquela mensagem de Coríntios sobre a ceia, ele está falando sobre participar do corpo de Cristo. Aqui Jesus está falando sobre prevenir o nosso corpo. Às vezes não o corpo carnal, mas a nossa alma. Olhar para dentro de nós
olhe por vós para que não pereças naquele dia. Glória a E para Deus. que sejais dignos de estar de pé diante do Filho do Homem. Aleluia a Deus. E ele vem falando, para que não alcance para que o nosso coração não se encha de glutonaria. E é nisso que eu estava parando para meditar neste versículo. Parei ali bem pouco tempo e busquei, né, o significado dessa palavra, o que ela queria dizer, como ela poderia se encaixar nesta mensagem, como ela poderia se encaixar para mim. Glutonaria vem de uma arte de pessoas, né, que comem comida. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem competições entre essas pessoas em que botam várias quantidades de comida e a pessoa come. E ganha quem comer, não só quem comer tudo, mas quem comer mais rápido. Aí eu vou lá e lhe pergunto, será que esta pessoa que está comendo naquela velocidade, está saboreando? Ele está digerindo de maneira correta? Será que está tendo uma filtração de qualidade do que ela está ingerindo? Então isso traz a mim que não é tudo que eu devo ir de vez, para que aquilo não encha meu coração. Eu devo prestar atenção no que eu estou focando, em como eu estou focando e como aquilo está me afetando para com Cristo. Porque muitas pessoas vão ali, vão, sem controle, sem limite, e acabam se empanturrando. Eita, Jesus! Acaba comendo demais daquilo que não deveria comer. Glória a Deus! Não é a sua hora, não é o seu tempo. Tudo é um tempo. Aleluia! Então nós precisamos olhar o que nós estamos, da fonte que nós estamos bebendo, da onde nós estamos buscando, e prestar atenção se aquilo está nos afetando para com Cristo. É verdade. De que adianta nós ganharmos o mundo todo e perder a nossa alma? De que adianta eu querer ler a Bíblia toda, do início ao fim, e ter todo o conhecimento do que está aqui, se eu não vou conseguir filtrar e direcionar isso para a minha vida com Cristo? Glória a Deus! De que adianta eu ler que Deus vai prosperar a minha vida aqui na terra, sendo que o que eu devo buscar está no céu? A obediência para com Deus aqui na terra serve para que Ele olhe de lá de cima e nos aprove e nos ache digno de levar para o céu. Verdade. Então, aquilo que eu devo buscar na Bíblia tem que ser coisas que edifiquem a minha vida com Cristo. Glória a Deus! E direcionem a minha vida, o meu propósito para o reino de Deus e para servir a Jesus Cristo. Verdade. Logo em seguida, depois da glutonaria, ele fala sobre embriaguez. O que é a embriaguez? A embriaguez é o estado de você estar, vamos dizer assim, alegre demais, entusiasmado demais, pois a bebida causa isso na gente. Nós, às vezes, quando você vê uma pessoa que bebe demais, às vezes ela fica meio sem noção do que está fazendo. Ela começa a pular, a gritar, a brincar. E essa palavra embriaguez, ela pode ser usada, né, como uma forma de linguagem para se referir a outras coisas. Se embriagou com a vitória e por aí vai exemplos. Com a conquista, com aquilo que ele queria, ele se embriagou. O que quer dizer? O ego. Ele às vezes o ego da pessoa faz a pessoa encher o coração. O que é que está enchendo meu coração? Glória a Deus! São as coisas que Deus tem para mim ou as coisas que eu quero de Deus? Jesus. Porque o que Deus tem para mim não passou na mente dos homens. Não passou nem no coração dos homens. Aleluia. E eu às vezes não busco isso. Eu não busco imaginar que um dia eu irei para o céu, irei ver Deus ali presente, face a face comigo, e eu poderei presenciar a glória de Deus. Não. Às vezes eu quero ser visto por um irmão, por uma irmã, por alguém de alguma estatura, de alguma classe, de alguma referência. Ou eu quero ser aquilo. Às vezes a mente da gente se enche com isso. Então, Deus já havia vindo dizendo a gente: não vá com muita sede ao pote, cuidado com as ilusões daquilo que estão aí ao seu redor. Aleluia! Repare que todos esses elementos que Jesus tratou até agora são elementos que nós encontramos em festas. Comida e bebida em festas. Mas veja
a trajetória de Jesus nas festas. Jesus, ele frequentou algumas festas sim, mas a maioria das passagens de Jesus ele estava ensinando, Glória a pregando Deus. a palavra e dando testemunho de Cristo, pois o que ele queria não era ser o destaque da festa, não era a comida da festa nem a bebida da festa. O que ele queria era causar o engrandecimento do nome de Deus aonde quer que ele fosse. Aleluia. Então, onde Jesus estava, a palavra de Deus estava ali com ele. O testemunho dele estava ali. Glória a Deus. Então, é isso que eu devo buscar. Não aquilo que embriaga o coração do homem, que empanturra a mente do homem, o coração do homem, que satisfaz a carne, mas não o espírito. Verdade, Jesus. Logo depois ele vem falando, e dos cuidados da vida. O que são cuidados da vida? São preocupações a quais nós temos aqui, no plano terrestre, aqui ao qual nós estamos, aqui agora. Os cuidados que a gente tem. Muitas vezes se nós lembramos daquela passagem, qual Jesus chegou numa casa de, se eu não me engano, foi as irmãs de Lázaro, não me lembro direito. Marta e Maria. Isso, Marta e Maria, obrigado, irmão. Chegou lá e uma delas deu total atenção a Jesus, Isso. ao mestre, enquanto a outra cuidou dos afazeres da casa. Enquanto uma estava se preocupando com o Filho unigênito de Jesus Cristo que havia chegado naquele local. Glória a Deus. Estava se preocupando com o pão da vida, com a água que sacia a sede. A outra estava se preocupando com a área física. Aleluia, Jesus. Com embelezar a casa, mas não embelezar si próprio por dentro. É, Jesus. Ela buscou o que iriam falar daquilo que ela fez, provavelmente, mas não buscou ouvir aquilo que ela precisava ouvir. Não buscou aquilo que iria encher ela daquilo que ela precisava. É verdade. Que era a palavra e os ensinamentos de Deus. Glória a Deus. Isso trazendo para hoje, eu posso entender que eu tenho que buscar primeiro as coisas de Deus. Ô, glória. Hoje eu parei para fazer uma reflexão, né? Estava meditando nesse versículo. Sempre que eu leio o versículo, eu fico ali buscando o que ele pode extrair para mim. Primeiro, a motivação vem quando eu busco um versículo para explanar para a igreja, quando eu tenho a oportunidade. Para ser algo que eu olho assim, olha, isso daqui trouxe um bem para mim. Então talvez traga um bem para o meu irmão. Então busco na mensagem isso. E aí eu li essa mensagem no domingo e fiquei meditando nela. E hoje quando eu cheguei eu parei para lembrar que hoje no meu trabalho, né? Aí os meus colegas perguntaram, para você já vai para casa, você não vai esperar o patrão não? Eu falei, esperar por quê? Não, ele disse que vai pagar aí. Aí rapaz, a gente ficou lá. O horário que nós saímos é meio-dia. Nós saímos de lá quase 1h da tarde, 1h pouca, esperando. Aí quando eu cheguei em casa eu parei, rapaz, eu vim pra casa, não porque eu estava com tanta fome nem nada disso, mas eu vim porque eu falei, rapaz, não vou ficar esperando um rapaz que não marcou nada comigo. Ele não tinha falado comigo totalmente, ele não avisou, olha, fiquem aqui que eu vou voltar e vou fazer. Não. E eu falei, rapaz, eu vim pra minha casa enquanto ainda teve gente que ficou lá esperando. Assim como eu fiz uma comparação, quando eu explanei essa mensagem lá, que tinha um homem aí, um tal de um bilionário aí, dizem que é um dos homens mais ricos do mundo, ao qual o objetivo dele é sair daqui da Terra, quer ir para outro planeta. E ele, na mente dele, ele largou tudo que tinha aqui, não quer se apegar a nada que tem aqui, para buscar algo fora. Isso. Não pegou a mensagem agora. Ele quer sair daqui e por isso ele botou na cabeça dele que ele queria largar tudo. Aí eu parei para pensar, rapaz, olha o que essa mensagem diz, que eu devo me preocupar com a vinda do Filho de Deus. Glória a Deus. Que é uma vez só, ele vai vir, Aleluia. vai levar. Ele voltará para buscar alguns que permanecerem, mas ninguém quer ficar aqui para passar pela tribulação. É, Jesus. Jesus irá voltar, não, Jesus irá vir para nos buscar. E aí eu parei para pensar nisso, rapaz, olha o quanto a pessoa foca no dever nas coisas da vida, né? Nos cuidados da vida, o dinheiro, o salário. É importante, claro. Não vou dizer que não. Mas
olhe quanto a pessoa fica ali esperando aquilo. Toma chuva, toma sol. Imagine, será que Briga com a nós mulher, briga com o marido. buscamos esperar assim por Deus? Eita glória! Às vezes a gente para assim para pensar. A gente fica porque a gente sabe e a gente bota na nossa cabeça que aquilo vai acontecer e que vai acontecer, a gente espera, a gente fica, a gente vai, a gente fica só daquilo. Repare, se for questão do salário, você só fala daquilo. De 5 em 5 minutos você fala daquilo. Você vai no assunto, volta aquilo. E tudo gira em torno daquilo. O décimo. Ansioso pro décimo. Eu não vou conhecer, ainda vou conhecer o décimo. Ou não, né? A mensagem aqui, se Jesus voltar. Eu não faço nem mais plano, já fico aqui, ó. A glória! Mas sim, tudo que a pessoa fala é em torno daquilo. Imagine e olhe como as pessoas tratam aqueles que só falam de Cristo. A pessoa está ali firme, só fala de Cristo, só busca aquilo de Cristo e neste mundo ela é tida como louca. Tida como uma pessoa que não tem objetivos. Na verdade ela tem um objetivo. O objetivo dela é agradar a Deus e estar vigilante naquilo. Está atenta ao soar da trombeta. Está atenta aos sinais da vinda do Filho do Homem. Então é assim que nós devemos estar. Pois ele diz para que aquele dia não venha de improviso para conosco, para nós. Imagine aí, dizem não, está escrito que aquele dia nem o Filho do Homem sabe. Mas há sinais. Imagine aí você encher tanto o seu coração daquilo que eu já citei aqui, seja do ego, de querer aprender e não ter controle do que aprende, seja aquilo que você enche demais, você se empolga, você se emociona demais e perde o controle das suas atitudes. Imagine seu coração está tão cheio disso que você não consegue retroceder e se humilhar e pedir perdão para Cristo. É verdade. E aí vem aquele dia de surpresa. Imagine aí que tristeza não vai ser. Você foi tirando tudo. Mas justo aquilo que Jesus queria que você tirasse, você não tirou. E não é algo que assim, eu não sabia, não. Às vezes nós sabemos o que é e nós vamos relevando aquilo, passando a mão por cima, deixando aquilo permanecer dentro de nós, dentro do nosso coração e vai crescendo. E muitas vezes nós devemos tirar, seja mágoa, não é mesmo? Seja o orgulho, seja a vaidade, seja objetivos que nós sabemos que às vezes nos atrapalham. Nós devemos priorizar primeiro a obra de Deus. Glória a Deus! A obra de Deus não significa simplesmente os outros, às vezes é nós. Porque Jesus morreu para dar salvação a todos nós. Mas nós também não devemos esquecer que Ele morreu para dar salvação a nós mesmos. Então nós devemos, não é encher o nosso coração de ego e falar que nós somos a prioridade acima de todos, não. É reconhecer quem nós somos. E que Deus, sim, Ele vê que nós temos valor e que nós precisamos nos dar valor e nos colocarmos diante dEle e pedir que Ele nos coloque o melhor que nós possamos para que naquele dia nós não sejamos pegos de improviso. Nós vamos mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Seja o perdão que nós não liberamos. Aleluia! Aquilo que nós sabemos, rapaz, você fica desconfiado com o pé atrás. Force aquilo, mexa ali, futuque. Faça de tudo para que ainda que doe você, Deus olhe de lá de cima e veja, rapaz, esse daí está persistindo. Ele está buscando aquilo que o pai e a mãe dele ensinou, que é errado, mas ele está quebrando. Aquilo que ele aprendeu quando ele era jovem e se magoou e tristezas ali que ele mesmo buscou, ele está enfrentando aquilo ali para me servir, para que ele não fique no meio deste povo, para que ele não fique no meio daqueles que têm um coração mau e querem permanecer assim. Ele busca a mudança de vida. Ele busca a salvação. Jesus salva, cura e liberta. Nós devemos buscar isso para nós.
e para refletir isso para os outros. Eu vi escrito em algum lugar aí que o mundo não lê Bíblia, o mundo lê o crente. E aí eu busquei ali naquilo ali, buscar um entendimento do que estava escrito ali. Realmente, uma vez eu vi que a sociedade é formada por base bíblica. Você veja os costumes que você tem de seu pai, de sua mãe, a moral do que é certo, do que é errado, está dentro da Bíblia. Tanto que quando nós vemos alguém que diz que é servo do Senhor, que serve ao Senhor, nós falamos, rapaz, mas você é crente fazendo isso, você sabe o que é certo e o que é errado diante dos olhos de Deus. Porém, o que pesa são as atitudes que nós tomamos. Não é só o conhecimento que nós temos, é a atitude que tomamos. Então, serve para isso, nós devemos mostrar que Jesus salva, cura e liberta. A pregação do Evangelho não é só ir de casa em casa pregando o Evangelho. É passar na frente ali, não precisa nem você falar com todos, a pessoa vê em você. Jesus salva. O que é salvar? O que faz um salva-vidas? Quando a pessoa está ali em perigo, está praticamente morta, está em perigo de morte, ele vai lá, tira aquela pessoa daquele lugar, dá os primeiros socorros e restaura aquilo que ia se perder. Então Jesus faz isso conosco. Às vezes nós estávamos numa caminhada, seguindo o caminho que iria nos levar a uma perdição, algo que não iria ter um bom fim. Mas Jesus chegou com a palavra, com o amor dele, com o seu sacrifício e nos salvou. Aí ele foi nos tirando deste versículo da glutonaria. Ele tirou a gente daquilo que nós queríamos para nós e botou aquilo que ele quer e que é certo. Deus, se você for examinar o livro de Provérbios, ele vem ensinando que aquele que busca a palavra dele é aquele que ele aprova, pois ele medita na lei do Senhor, ele busca a lei do Senhor. Então que nós venhamos buscar isso. Amém? Amém. E esta mensagem que eu deixo para os irmãos, que nós venhamos estar atentos para aquilo a qual nós fazemos e que nós venhamos estar aptos para que naquele dia o Senhor venha nos achar vigilante. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.